Caro ouvinte, permita-me apresentar-lhe uma oportunidade única de explorar as profundezas emocionais e intelectuais de um dos maiores clássicos da literatura mundial, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Ao ouvir este resumo, você irá capturar os principais pontos da trama, os conflitos dos personagens e os temas centrais abordados na obra. Além disso, este resumo oferece uma visão panorâmica do romance, permitindo-lhe apreciar a beleza da escrita de Dostoiévski em um curto período de tempo. Seja você um leitor ávido em busca de uma recapitulação rápida, um estudante explorando novas obras literárias ou alguém interessado em explorar as complexidades da alma humana, este resumo oferece uma maneira conveniente e cativante de mergulhar nas profundezas de Crime e Castigo. Gostaríamos de ressaltar que este resumo não substitui a experiência única de ler o livro na íntegra, onde deixo o link para a compra desta obra nos comentários. Antes de mergulhar na obra-prima de Fyodor Dostoiévski, é importante compreender a riqueza e a profundidade deste clássico da literatura russa. Ambientado na sombria São Petersburgo do século XIX, o romance narra a história de Rodion Raskolnikov, um ex-estudante de direito atormentado por questões existenciais e morais. Confrontando dilemas éticos, os limites da moralidade e as consequências devastadoras de nossas escolhas. No primeiro capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski apresenta o protagonista, Rodion Raskolnikov, um ex-estudante de direito que vive em São Petersburgo. Raskolnikov está imerso em uma atmosfera de desespero e angústia, refletindo sobre sua própria existência e o mundo ao seu redor. Ele enfrenta uma situação financeira precária, lutando para sobreviver em uma cidade que parece indiferente ao seu sofrimento. Através dos pensamentos de Raskolnikov, o leitor é introduzido à sua teoria sobre a natureza extraordinária dos indivíduos e sua crença de que algumas pessoas têm o direito de quebrar as regras morais comuns em nome de um propósito maior. Ele se vê como um desses indivíduos extraordinários, justificando seus pensamentos e ações através dessa perspectiva. Enquanto vagueia pelas ruas de São Petersburgo, Raskolnikov mergulha em uma profunda introspecção, questionando o significado da vida e o papel da moralidade na sociedade. Ele pondera sobre a ideia de cometer um ato extremo para provar sua teoria, desafiando as convenções sociais e morais que o cercam. Neste capítulo inicial, Dostoiévski estabelece a atmosfera sombria e introspectiva que permeia toda a obra. Raskolnikov é retratado como um personagem complexo, atormentado por conflitos internos e lutando para encontrar seu lugar em um mundo que parece estar desmoronando ao seu redor. Sua busca por significado e sua justificação moral para a ação futura são os temas centrais explorados neste capítulo, preparando o terreno para os eventos que se desenrolarão ao longo do romance. Em resumo, o primeiro capítulo de Crime e Castigo apresenta o leitor ao protagonista atormentado, Rodion Raskolnikov, e estabelece os temas fundamentais do romance, incluindo a luta entre o bem e o mal, a moralidade individual e as consequências das ações humanas. No segundo capítulo de Crime e Castigo, a narrativa mergulha mais profundamente na vida do protagonista, Rodion Raskolnikov, enquanto ele encontra Marmeladov, um funcionário alcoólatra em uma taberna. Marmeladov, embriagado e desesperado, compartilha sua história de miséria e decadência com Raskolnikov. Marmeladov relata como sua vida foi arruinada pelo vício em álcool e pelas dificuldades financeiras, destacando as injustiças sociais e as lutas enfrentadas pelos menos privilegiados na sociedade russa do século XIX. Ele revela a dor de sua família, sua esposa Katerina Ivanovna e sua filha Sônia, e expõe a culpa que sente por não conseguir prover para elas. Através do relato de Marmeladov, Dostoiévski lança luz sobre as disparidades sociais e econômicas da época, explorando temas como pobreza, desespero e redenção. Marmeladov representa os muitos indivíduos marginalizados pela sociedade, cujas vidas são marcadas pelo sofrimento e pela falta de esperança. Enquanto ouve a história de Marmeladov, Raskolnikov é confrontado com a realidade das dificuldades enfrentadas pelos menos favorecidos, o que o leva a refletir sobre sua própria situação e sobre o mundo ao seu redor. Esse encontro serve como um ponto de inflexão na jornada de Raskolnikov, despertando sua compaixão e fazendo confrontar suas próprias crenças e ações. Assim, o segundo capítulo de Crime e Castigo não só expande a compreensão do leitor sobre a vida do protagonista, mas também mergulha nas questões sociais e morais mais amplas que permeiam a obra, preparando o terreno para os eventos subsequentes e para o desenvolvimento dos personagens.
No terceiro capítulo de Crime e Castigo, a trama se aprofunda ainda mais à medida que Rodion Raskolnikov tem um encontro tenso com Porfiri Petrovich, um oficial de polícia astuto. Durante essa conversa, Porfiri demonstra um interesse peculiar em Raskolnikov, deixando-o desconcertado e aumentando sua paranoia. Porfiri Petrovich, com sua habilidade perspicaz, começa a questionar Raskolnikov de forma sutil, levantando suspeitas sobre seu comportamento recente e sua possível ligação com eventos perturbadores na cidade. Essa interação deixa Raskolnikov incomodado e alerta, pois ele começa a perceber que pode estar sob investigação policial. Enquanto Raskolnikov tenta manter sua compostura diante das perguntas de Porfiri, sua mente está cheia de inquietação e ansiedade. Ele se debate com a possibilidade de ser descoberto e as consequências terríveis que isso poderia acarretar. Esse encontro tenso estabelece um jogo de gato e rato entre Raskolnikov e Porfiri, aumentando a tensão e a paranoia do protagonista. Além disso, esse capítulo também serve para destacar a astúcia e a habilidade investigativa de Porfiri Petrovich, que emerge como um adversário formidável para Raskolnikov. Porfiri demonstra uma compreensão aguçada da psicologia humana e uma capacidade de ler as entrelinhas das palavras e ações de Raskolnikov, o que o torna uma figura intrigante e ameaçadora. Assim, o terceiro capítulo de Crime e Castigo intensifica a atmosfera de suspense e intriga. No quarto capítulo de Crime e Castigo, a narrativa segue a visita de Rodion Raskolnikov à sua família, onde ele se envolve em discussões sobre o casamento de sua irmã, Dunia, com o pretendente Piotr Petrovich Ilushin. Durante essa visita, são expostas as tensões familiares e os conflitos de interesses. Raskolnikov expressa sua oposição ao casamento de Dunia com Lushin, destacando preocupações sobre a natureza do caráter do pretendente e suas motivações financeiras. Ele demonstra uma postura protetora em relação à irmã, preocupando-se com seu bem-estar e sua felicidade. Enquanto isso, a mãe de Raskolnikov, Pulchera Alexandrovna, tenta convencer Dunia a aceitar a proposta de casamento de Lushin, enfatizando os benefícios financeiros e sociais que ele oferece. Essa tentativa de persuasão revela as pressões externas que Dunia enfrenta em relação ao seu futuro. O diálogo tenso e as divergências de opinião entre os membros da família refletem as dinâmicas complexas e os conflitos de interesse que permeiam as relações familiares. Raskolnikov, como um personagem central, demonstra sua preocupação com o bem-estar de sua irmã e sua resistência às pressões externas que buscam moldar o curso de sua vida. Além disso, esse capítulo também proporciona insights adicionais sobre os personagens secundários, como Lushin, cujas verdadeiras intenções começam a ser questionadas pelo próprio Raskolnikov. As tensões e os conflitos apresentados nesse capítulo estabelecem as bases para futuros desenvolvimentos na trama, enquanto os personagens enfrentam decisões cruciais que moldarão seus destinos. No quinto capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski mergulha profundamente na mente de Rodion Raskolnikov, enquanto ele enfrenta o dilema moral de avançar com seu plano de cometer um assassinato. Impulsionado por uma mistura de desespero financeiro e uma teoria que defende a superioridade dos indivíduos extraordinários, Raskolnikov debate-se internamente com a justificativa de sua decisão. Dostoiévski descreve minuciosamente os pensamentos tumultuados de Raskolnikov, revelando suas motivações obscuras e conflitos internos. O protagonista justifica seu plano com argumentos complexos e raciocínios tortuosos, convencendo-se de que está agindo em prol de um bem maior, seja para sua família ou para confirmar sua própria superioridade. Enquanto Raskolnikov pondera sobre os detalhes práticos de seu plano, como o momento e a execução do crime, ele mergulha em um estado mental de intensa agitação e ansiedade. A atmosfera do capítulo é carregada de tensão, à medida que Raskolnikov enfrenta o peso de sua decisão e as consequências morais de seus atos iminentes. Ao mesmo tempo, Dostoiévski retrata habilmente a crescente obsessão de Raskolnikov com sua teoria sobre indivíduos extraordinários, destacando sua convicção de que certos indivíduos têm o direito de quebrar as normas morais comuns em nome de um propósito superior. Esse debate interno ecoa. No sexto capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski adentra ainda mais a mente inquieta de Rodion Raskolnikov, enquanto este se prepara meticulosamente para cometer o crime que planejou. Neste estágio crucial, Raskolnikov parte para adquirir um instrumento que será fundamental na execução de seus planos obscuros, um machado.
A narrativa mergulha nos detalhes da jornada de Raskolnikov para encontrar o machado perfeito, destacando sua busca cuidadosa e discreta. Cada passo é marcado por uma tensão palpável. Enquanto Raskolnikov enfrenta um turbilhão de emoções conflitantes, a determinação de seguir adiante com seu plano, a ansiedade diante das consequências inevitáveis e a agonia moral de sua decisão. Dostoiévski habilmente descreve a atmosfera sombria e carregada que envolve Raskolnikov enquanto ele adquire a ferramenta que se tornará um símbolo de sua queda. Cada detalhe é pintado com uma precisão impressionante, desde a escolha do estabelecimento até o momento da transação, capturando a agonia interna do protagonista diante do ponto de não retorno que está prestes a alcançar. Enquanto Raskolnikov avança em sua jornada, a narrativa ressalta sua luta interna entre a racionalização de seus atos e a crescente sensação de desespero moral. A tensão continua a aumentar à medida que ele se aproxima do momento decisivo, e os leitores são deixados em suspense, aguardando o desenrolar inevitável dos eventos que estão prestes a acontecer. No 7º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski atinge um ponto crucial na trama, onde Rodion Raskolnikov finalmente comete o terrível assassinato que planejara meticulosamente. Este momento angustiante é apresentado com uma profundidade impressionante, mergulhando o leitor nas profundezas da psique do protagonista e na atmosfera sombria que o envolve. A cena é montada com uma riqueza de detalhes, desde os preparativos meticulosos de Raskolnikov até o momento fatídico em que ele empunha o machado. Cada momento é carregado de uma tensão palpável, enquanto o protagonista luta contra seus próprios demônios internos e as consequências iminentes de seus atos. Dostoiévski descreve vividamente a agonia moral e psicológica de Raskolnikov à medida que ele avança em direção ao ponto de não retorno. Os pensamentos e emoções do protagonista são dissecados em detalhes, revelando sua turbulência interior e sua luta para justificar seus atos. Além disso, o autor habilmente retrata a atmosfera claustrofóbica e opressiva que permeia o ambiente durante o crime, intensificando ainda mais a sensação de horror e desespero. À medida que o assassinato é consumado, o leitor é confrontado com a brutalidade dos atos de Raskolnikov e as consequências devastadoras. No 8º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski continua a explorar as complexidades emocionais e psicológicas de Rodion Raskolnikov após a execução do assassinato. Este capítulo é marcado pela intensa batalha interna enfrentada pelo protagonista, enquanto ele tenta lidar com as consequências físicas e emocionais de seus atos. Raskolnikov é consumido pela culpa e pelo remorso, sofrendo ataques de pânico e delírios. Sua mente está em constante tumulto, assolada pela visão de sua vítima e atormentada pela sombra do crime que cometeu. Dostoiévski retrata vividamente o estado mental fraturado de Raskolnikov, explorando os abismos de sua consciência e os horrores de sua própria mente. Além disso, o protagonista é assombrado por visões de um cavalo sendo espancado até a morte, um evento que testemunhou em sua juventude e que agora ressurge como uma metáfora de sua própria queda moral. Essas visões perturbadoras alimentam ainda mais a espiral descendente de Raskolnikov em direção à loucura. Enquanto luta para manter sua sanidade, Raskolnikov é confrontado com o desafio de esconder sua culpa daqueles ao seu redor. Ele é forçado a manter uma fachada de normalidade, mesmo quando sua mente está em tumulto e sua consciência está em chamas. Por fim, o 8º capítulo de Crime e Castigo oferece um retrato sombrio e angustiante da agonia interna de Raskolnikov, enquanto ele é consumido pela culpa e pelo remorso. Este capítulo serve como um ponto de virada na jornada do protagonista, marcando o início de sua dolorosa jornada em direção à expiação e redenção. No 9º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski nos leva a um ponto crucial da narrativa, onde Rodion Raskolnikov é confrontado pela jovem prostituta Sônia. Esse encontro marca um momento de virada na jornada do protagonista, desencadeando uma profunda reflexão sobre suas ações e sua moralidade. A cena começa com Sônia confrontando Raskolnikov sobre seus pecados, desafiando-o a confrontar sua própria consciência e a encarar as consequências de seus atos. Esse confronto emocional expõe as profundezas da angústia interior de Raskolnikov, enquanto ele é forçado a confrontar a verdade sobre si mesmo. Dostoiévski habilmente retrata a intensidade do diálogo entre Raskolnikov e Sônia, capturando cada nuance de suas emoções e pensamentos. A conversa oscila entre momentos de confronto e revelação, à medida que Raskolnikov luta para lidar com a avalanche de culpa e remorso que o assola.
À medida que o capítulo avança, o leitor testemunha a transformação gradual de Raskolnikov sob a influência de Sônia. Ele começa a questionar suas próprias justificativas para o crime, confrontando a validade de sua teoria sobre indivíduos extraordinários e a natureza do bem e do mal. Através do diálogo entre Raskolnikov e Sônia, Dostoiévski mergulha nas complexidades da condição humana, explorando temas de redenção, arrependimento e expiação. O encontro entre os dois personagens serve como um ponto de inflexão crucial na jornada moral e espiritual de Raskolnikov, preparando o terreno para os eventos dramáticos que ainda estão por vir. No 10º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski continua a tecer a trama intrincada que envolve Rodion Raskolnikov, mergulhando cada vez mais fundo em um abismo de culpa e paranoia. Neste estágio crucial da narrativa, Raskolnikov enfrenta a crescente pressão das investigações sobre o assassinato que cometeu, enquanto luta desesperadamente para manter seu segredo oculto. A atmosfera do capítulo é carregada de tensão e ansiedade, à medida que Raskolnikov se vê assombrado por suspeitas e investigações policiais. Cada sombra e cada olhar parecem conter o peso dos seus atos, enquanto ele luta para manter-se à frente da justiça. Dostoiévski descreve habilmente a crescente paranoia de Raskolnikov, destacando sua agonia mental e emocional à medida que ele se vê cercado por suspeitas e incertezas. Cada detalhe é pintado com uma precisão impressionante, desde os ruídos da rua até os olhares suspeitos dos transeuntes, aumentando ainda mais a sensação de opressão que envolve o protagonista. Enquanto Raskolnikov luta para manter seu segredo oculto, ele é assombrado por visões e delírios, que alimentam ainda mais suas preocupações e medos. A linha entre a realidade e a imaginação começa a se desfazer, à medida que ele se afunda mais profundamente em um estado de paranoia. Além disso, o capítulo também destaca a astúcia e determinação dos investigadores, que estão cada vez mais próximos de descobrir a verdade por trás do assassinato. A pressão sobre Raskolnikov aumenta à medida que ele se vê enredado em uma teia de suspeitas e mentiras, sem escapatória à vista. Assim, o 10º capítulo de Crime e Castigo oferece uma visão envolvente e angustiante da luta interior e exterior de Raskolnikov, enquanto ele enfrenta as consequências de seus atos e luta para manter-se à tona em um mundo que parece estar desmoronando ao seu redor. No 11º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski leva os leitores a um dos momentos mais intensos e cruciais da trama, quando Rodion Raskolnikov é interrogado por Porfiri Petrovich, o astuto oficial de polícia que há tempos suspeita dele. Este capítulo é marcado por uma tensão crescente, conforme Raskolnikov se vê confrontado com a perspicácia de Porfiri e as evidências que o ligam ao crime. Dostoiévski descreve habilmente a atmosfera claustrofóbica e carregada da sala de interrogatório, destacando a tensão palpável entre Raskolnikov e Porfiri. Cada troca de palavras é meticulosamente detalhada, revelando as estratégias e táticas de ambos os lados na batalha psicológica que se desenrola. Enquanto Porfiri pressiona Raskolnikov com perguntas incisivas e observações perspicazes, o protagonista se vê enredado em uma teia de mentiras e meias-verdades. Seus pensamentos e emoções são expostos em detalhes vívidos, revelando sua agonia interna e sua luta para manter-se firme diante das acusações cada vez mais incisivas. Ao longo do interrogatório, Dostoiévski mergulha nos recantos mais sombrios da mente de Raskolnikov, explorando suas motivações obscuras e sua crescente paranoia. O protagonista é confrontado com suas próprias contradições e mentiras, forçado a enfrentar a verdade inevitável de suas ações. Este capítulo é um ponto de virada crucial na trama, onde as máscaras começam a cair e as consequências de seus atos começam a se tornar cada vez mais claras para Raskolnikov. À medida que o interrogatório avança, o leitor é levado a uma jornada emocionante e angustiante, onde a linha entre culpado e inocente, certo e errado, torna-se cada vez mais tênue. No 12º capítulo de Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski culmina a narrativa com um momento de grande impacto emocional e simbólico. Neste ponto, Rodion Raskolnikov enfrenta a profundidade de sua própria culpa e moralidade, pois ele finalmente confessa seu crime para Sônia, a jovem prostituta que o desafia a confrontar sua consciência. A cena é carregada de intensidade emocional, com Raskolnikov desmoronando sob o peso avassalador de sua culpa e remorso. Dostoiévski captura magistralmente a agonia do protagonista enquanto ele enfrenta as consequências devastadoras de seus atos, confrontando não apenas Sônia, mas também sua própria natureza moralmente turva.
Ao confessar seu crime para Sônia, Raskolnikov mergulha em uma jornada de autoexame e redenção. Ele confronta suas próprias justificativas e racionalizações, reconhecendo a enormidade de seu pecado e abrindo-se para a possibilidade de perdão e expiação. Além disso, a cena é repleta de simbolismo, destacando a dualidade da natureza humana e a luta universal entre o bem e o mal. A confissão de Raskolnikov para Sônia representa não apenas um ato de contrição pessoal, mas também um momento de purificação espiritual e renascimento moral. Dostoiévski habilmente tece uma teia complexa de emoções e significados, deixando o leitor imerso em uma montanha-russa de experiências psicológicas e espirituais. Em suma, Crime e Castigo é uma obra-prima da literatura, repleta de complexidade emocional, profundidade psicológica e reflexões sobre a condição humana. No entanto, é importante ressaltar que este resumo apenas arranha a superfície da riqueza e da profundidade do romance. Cada página dessa obra magistral de Fyodor Dostoiévski é uma jornada em si mesma, repleta de nuances e significados que só podem ser verdadeiramente apreciados através da leitura completa. Portanto, recomendo enfaticamente a imersão completa na obra, pois é somente assim que se pode capturar verdadeiramente a essência e a beleza deste clássico da literatura russa.